A equipe Mercedes vai conseguir se recuperar no ano de 2023. O 2022 já está perdido. Mas será que no ano que vem ela vem para disputar o campeonato mundial da Fórmula 1? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e hoje a gente vai falar justamente sobre uma das maiores equipes de todos os tempos da Fórmula 1, a Mercedes. Nós sabemos que nesse momento ela não está nos seus melhores momentos de sua história, entretanto, não dá para deixar de dizer que ela foi uma equipe dominante por muitos e muitos anos. Até que em 2021 acabou que o título foi tirado de Lewis Hamilton. E foi ali que a decadência começou e a ascendência de novo da própria Red Bull. Mas agora as esperanças dos mercedistas estão todas depositadas nos próximos anos da Fórmula 1, principalmente no ano que vem, o ano de 2023, onde a Mercedes, de certa forma, promete no mínimo um upgrade em sua performance e a possibilidade, inclusive, de batalhar contra Red Bull e Ferrari pelo campeonato mundial do ano que vem. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que existe alguma possibilidade de Hamilton voltar a vencer corridas recorrentemente? E será que George Russell pode vencer seu primeiro campeonato já no ano que vem? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo e também a se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E vamos entender um pouco mais sobre essa situação. Primeiro que esse vídeo aqui é muito mais um vídeo de opinião, vou trazer aqui as minhas convicções, os meus entendimentos desse ano de 2022 e das possibilidades do que deve voltar a acontecer ou deve acabar acontecendo nos próximos anos, principalmente quando a gente fala sobre a Mercedes em si. Então entenda, algumas fontes que eu vou utilizar aqui são fontes óbvias, vamos dizer assim, você encontra na internet, não vou estar colocando aqui embaixo na descrição, justamente porque eu sei que são algumas coisas que os dirigentes das equipes disseram, que os pilotos disseram e tudo mais. Estou falando aqui basicamente em freestyle para vocês. Enfim, vamos começar a entender um pouco mais sobre o carro e o que os diretores da equipe vêm falando. Segundo o Toto Wolff, pelo menos nesses últimos dias, eu inclusive fiz vídeo sobre isso aqui no canal, o W13 vai precisar sim sofrer algumas modificações para que ele se torne o W14. O DNA do carro deve sim ser modificado. E quando a gente fala sobre isso, o que vem à mente de primeira é a modificação do conceito Zero Side Pods, que são os side pods zerados, aqueles side pods bem pequenininhos. A modificação desse conceito, segundo muitos, poderia sim trazer alguns benefícios para a Mercedes, que deveriam, de certa forma, colocá-la em um lugar mais alto do pódio, pelo menos na maioria das corridas desse ano, por exemplo. Na entrevista, Toto Wolff não confirmou que ele iria acabar com essa solução dos Zero Side Pods. Mas como eu já disse em alguns outros vídeos, esse conceito específico do W13, em algumas situações é sim extremamente prejudicial para a Mercedes, justamente porque ele permite que o fluxo de ar encontre com mais velocidade, mais energia, obviamente, com os pneus traseiros. Isso gera um arrasto aerodinâmico muito acima do esperado para o carro da Mercedes. E justamente esse arrasto aerodinâmico, segundo muitas fontes, que acaba fazendo com que o W13 não tenha condições de acompanhar nem a Red Bull e nem a Ferrari na maior parte das retas no decorrer do calendário da Fórmula 1 atual. Isso é sim um grande problema. Apesar disso, tem outra questão. Esse conceito Zero Side Pods também permite que o assoalho do carro fique mais exposto. E essa exposição também permite que a Mercedes tenha assim uma eficiência ainda maior com relação ao efeito solo. Ou seja, será mesmo que compensa abandonar os Zero Side Pods ou compensa mais modificar alguma parte do carro? É claro que quando a gente pensa com a nossa cabeça aí de torcedor, de amante da Fórmula 1, a primeira coisa que a gente pensa é que o side pod precisa ser abandonado. Entretanto, vamos nos lembrar, muitas vezes uma ideia que aparenta ser idiota, no fim das contas, passa a ser uma ideia disruptiva. Se você não sabe da história dos carros 4x4, é bom dar uma estudada. Na época em que eles foram criados, a maioria dos fabricantes de carro diziam que era uma loucura, principalmente nos ralis, onde aconteceu a primeira vitória de um carro 4x4. Entretanto, assim que eles foram implementados, mesmo com um peso muito acima dos carros normais, eles conseguiram vencer corridas de rally, mesmo com um conceito que teoricamente era burro na época.
Ou seja, existe sim a possibilidade do Zero Side Pods continuar, contanto que a Mercedes utilize algum tipo de solução para não permitir que esse fluxo de ar, chegue com tanta força nos pneus traseiros. Se ela solucionar esse problema, é bem provável que ela consiga um salto de desempenho impressionante, ainda mais porque o assoalho é bem mais eficiente do que os carros da Red Bull e também da Ferrari. Inclusive, por falar em assoalho, a gente sabe que no início do ano a Mercedes não tinha tantas condições assim de entender como o carro funcionava, principalmente porque o carro dentro do túnel de vento não poderia ultrapassar uma velocidade limite, e isso era sim um grande problema, e não conseguiu fazer com que os mercedistas entendessem o que era o porpoising e como ele aconteceria. Isso foi um grande problema, principalmente na primeira metade do ano de 2022. E assim, a Mercedes precisou fazer adaptações do W13 para que o porpoising não continuasse existindo, não continuasse afetando o desempenho do carro. A Mercedes era para andar muito mais veloz, segundo as próprias simulações do time, mas como essas adaptações tiveram que ser feitas, é óbvio que o W13 que estava no computador não conseguiu ser implementado na vida real, já que ele tinha esse problema do porpoising que agravava e muito a questão do desempenho tanto de Lewis Hamilton quanto de George Russell. E vamos nos lembrar de uma coisa, para o ano que vem, em primeiro lugar, a Mercedes já sabe do problema do porpoising e provavelmente ela é a equipe que mais conhece desse problema, já que foi a que mais sofreu em 2022. Ou seja, muito improvável que ela traga um carro que volte a ter esse tipo de situação no ano que vem. E além disso, por chegar provavelmente na terceira colocação no campeonato de construtores, ela terá mais tempo de túnel de vento do que Ferrari e do que Red Bull, o que pode ajudar também em questão dos estudos do W13 no fim das contas. E essa esperança de um carro muito melhor no ano que vem não é apenas uma suposição. Tanto Toto Wolff, que é o chefe da equipe Mercedes, quanto os dois pilotos, Lewis Hamilton e George Russell, já vem falando sobre a possibilidade de um início de foco realmente apenas no W14, vamos dizer assim, de 2023. Essa possibilidade já é real e provavelmente já foi implementada no time das flechas de prata. Só falta a gente ver como que o carro vai ficar pro ano que vem. Eu acredito que a Mercedes deve sim vir bem mais forte em 2023, mas vamos lembrar de uma coisa. Nós temos a Ferrari e também temos a Red Bull como grandes equipes e postulantes com certeza ao título do ano que vem. Claro que a Mercedes provavelmente virá bem mais forte, mas se ela será capaz de se sobrepor a essas duas outras, só o tempo nos dirá. Você acredita que isso é possível? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Na minha opinião, sim, é possível, mas é necessário fazer um trabalho praticamente sem nenhum tipo de erro e economizando o maior dinheiro possível para que ela possa fazer o maior número de atualizações também em 2023. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo cada vez mais e também se inscrever ativando o sininho para todas as notificações. Claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto! Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses dois vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.